querido, aqui é o professor do Copo. Aqui no nosso canal do YouTube, SEARC Messejana, nosso melhor preparatório para cursinhos, supletivos, concursos, tudo que você precisar, você deve contar aqui com a gente na Messejana. Nosso preparatório é excelente para vocês, inclusive com dicas para vocês aqui no YouTube, para que vocês fiquem sempre por dentro, em contato com a gente. E eu, o professor Fernando Costa, na matéria de História, hoje com vocês, trago uma dica diferenciada para vocês. Preste atenção. Existe uma coisa no seu vestibular chamada repertório sociocultural. Tem que botar na cabeça de vocês, repertório sociocultural é muito importante para a sua prova no geral. Não só para a prova de história, para a prova de redação, para a prova de filosofia, sociologia, geografia. Não só para as ciências humanas. Quanto mais repertório sociocultural você tiver, quanto mais leitura você tiver, melhor será a sua prova no completo, tá? No sentido geral da sua prova. Então, hoje, nós vamos analisar um filme, por exemplo. Um filme como Mississippi em Chamas, eu coloco aqui embaixo para vocês a imagem, para que vocês possam procurar na internet para assistir o filme online, ou então baixar. É um filme muito importante para a sua prova. Nós estamos falando de um filme que trata a respeito de duas situações explícitas na história dos Estados Unidos. Uma, a luta da Ku Klux Klan, né, que é o chamado de KKK, é um grupo ultranacionalista, supremacista e até racista e xenofóbico, que praticava atos criminosos contra a comunidade afro-americana nos anos 60, 70 e lá no fim dos anos 50 também. E esse grupo, que até hoje existe lá nos Estados Unidos, ele foi retratado no filme de uma forma muito peculiar. A história é baseada num livro dos anos 60, 67, se não me falha a memória, e o autor quis expor como funcionava a KKK nos Estados Unidos. Então a história do filme, basicamente, a sinopse do filme, é um investigador da polícia que chega a uma cidade pequena do Missouri para investigar a morte de pessoas negras que estão acontecendo de forma frequente, com as mesmas características toda semana. O que ele busca, na verdade, é entender se é um crime ou se é um ato político ou racial, se é alguma coisa mais ligada a uma disputa cultural e étnica, por exemplo. Constatação do rapaz, você vai ter que ver no filme, tá? Porém, o filme Mississippi em Chamas, ele abre para a gente um véu a respeito da história da formação cultural e étnica norte-americana, tá bom? Você vai perceber atos como práticas racistas, práticas políticas incultas na sociedade que são racistas também. Isso tudo pode ser cobrado para você, por exemplo, na prova de sociologia. A sua prova de sociologia do vestibular pode cobrar fatos que liguem ao conteúdo, conceito, definições de raças, etnias e disputas sociais ou classes sociais, racismo, preconceitos e tudo mais, e movimentos sociais a contextos práticos, aplicáveis na sua prova, por exemplo, dando um exemplo e pedindo para que você encaixe o conceito que melhor se adaptaria na situação, tá bom? Nesse filme, por exemplo, nós podemos aplicar definitivamente dois conceitos, um de racismo e outro de movimento social. O conceito de racismo é aplicado no filme a partir da comunidade branca, separando a comunidade afro-americana da sua cidade. Existe um bairro branco, um bairro negro, né, pelo chamado apartheid norte-americano. Isso é importante para que vocês entendam que não teve apartheid só na África do Sul, por exemplo, que terminou-se ali já com a luta do Nelson Mandela. Nós tivemos várias formas de apartheid, existem várias formas de apartheid no mundo inteiro a partir de hoje. Então, em casa, vocês vão também buscar conceitos a respeito de lutas sociais, movimentos sociais. E o que se encaixa aqui no nosso filme, a nossa análise, é o movimento afro-americano, que depois da origem aos Panteras Negras, que a gente vai trabalhar em uma outra dica, em um outro vídeo para vocês. Por hoje, preconceito, movimentos sociais e a análise do filme Mississippi em Chamas para aumentar o seu repertório sociocultural. Até a próxima!